Seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é a segunda semana do nosso grupo de estudos e hoje a gente vai falar sobre atribuições do psicólogo enquanto terapeuta e do paciente. Primeiramente, vamos falar sobre as atribuições dos deveres do psicólogo. Primeira delas, estar aberto para a escuta e o diálogo com o paciente. O que acontece? Há muitos casos que o psicólogo não dá essa abertura para o diálogo e nem para a escuta do paciente. Muitas vezes acontece do psicólogo ser aquele profissional narcisista que quer dizer o que o paciente tem, o que o paciente sente. Ele entende tudo da vida do paciente, não dá essa abertura para que o paciente possa falar, dialogar, mostrar o que realmente sente. Então, é uma atribuição do psicólogo esse acolhimento, escuta e diálogo com o paciente, ao invés de só ficar interpretando ele e falando, não é assim, é de outro jeito. Não é isso que você sente, é diferente. Não, vamos escutar o paciente, vamos dialogar com ele, vamos dar crédito para o que ele está nos trazendo. Porque o que ele está nos trazendo é algo importantíssimo. Segunda atribuição, preparar-se de forma física e intelectual para os atendimentos. Você está atendendo um caso, por exemplo, de depressão. Não faz sentido você atender esse caso se você não está disposto fisicamente para lidar com esse caso e se você não tem o conhecimento intelectual ali sobre a depressão, sobre aquela pessoa. Por isso é sempre preciso a gente estar estudando, se dedicando, aprendendo mais, para estar preparado tanto fisicamente, em questão de disposição, como em questão de técnica, de entender o que aquela pessoa está trazendo, como ajudar aquela pessoa. Essa preparação é essencial. Outra atribuição, fornecer feedbacks claros e precisos sobre questões relevantes trazidas pelo paciente. O que acontece? Muitos profissionais pecam nesse sentido, porque o paciente pede ajuda, ele pergunta, eu estou certo, é isso mesmo, eu estou errado pensando nisso, e às vezes o profissional se esquiva. Ele não responde se o paciente fez bem, ele não responde se aquilo é uma atitude positiva ou não. E assim, muito cuidado nessa hora, muito cuidado para que a sua resposta não seja uma questão de ensinar o paciente ou de saber mais que o paciente. Não, mas é responder de uma forma clara. Olha, não tem problema você fazer isso. Olha, isso aqui é importante você tomar cuidado. Essa atitude sua, você percebe que ela tem consequências? Então, esse feedback claro, esse feedback preciso é muito necessário e muito importante na psicoterapia. Outra questão, outra atribuição, incentivar a autonomia e a independência do paciente. O que acontece? Há profissionais também que querem sempre que o paciente dependa deles, que o paciente não ande com as próprias pernas. E isso é algo errado. Isso não é produtivo nem para o terapeuta e nem para o paciente. A gente está ali para ajudar a pessoa, para auxiliar ela, mas principalmente para que ela possa ter autonomia, para que ela possa ter independência, para que chegue um momento que ela fale, olha, eu estou dando conta dos meus problemas, eu estou conseguindo lidar com essa situação que é tão difícil para mim. Esse é o nosso principal objetivo, é dar independência, dar autonomia para essa pessoa. Outra atribuição, utilizar de recursos e técnicas aceitas pelo Conselho Federal de Psicologia. Isso é essencial. Por quê? Porque muitas vezes os psicólogos vão por caminhos que a psicologia não caminha. E isso acaba prejudicando o trabalho. Por exemplo, eu acredito em signo. Tudo bem, você pode acreditar em signo como pessoa, mas você não pode fazer um tratamento
enquanto psicólogo, utilizando do conhecimento de signos, porque esse não é um conhecimento válido pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, se a gente é psicólogo, a gente tem que trabalhar como psicólogo, utilizando de técnica, utilizando de recursos que fazem parte da psicologia e não que fazem parte do hinduísmo, dos signos, da astrologia, de qualquer outra área do conhecimento ou saber filosófico. Outra atribuição: fornecer meios, ferramentas para que o paciente dê conta dos seus problemas. Entra também no que a gente já falou sobre a autonomia. Por exemplo, há abordagens que trazem o registro de pensamentos automáticos, há abordagens que trazem a questão do reforço positivo. Então, todas essas são técnicas, são meios que podem auxiliar que a pessoa dê conta dos seus problemas, dê conta das suas dificuldades. A questão também de interpretar os pensamentos. Todas essas ferramentas que a gente conhece na psicologia, a gente pode repassar de maneira cuidadosa, de maneira clara, de maneira concisa para os nossos pacientes. Isso se chama, aliás, psicoeducação, que é justamente esse ensino sobre emoções, sobre o funcionamento cognitivo, que é algo importantíssimo para que o nosso paciente tenha autonomia, tenha independência e não se torne sempre vulnerável aos problemas e às dificuldades que ele possui. Última atribuição: zelar pela manutenção do sigilo terapêutico. A gente sabe que o sigilo é essencial e o psicólogo tem que agir no sentido de preservar o sigilo terapêutico. Ele não pode sair por aí espalhando o que o outro falou, dizendo, fulano disse isso, fulano falou aquilo, está acontecendo não sei o que na vida de fulano. Não, isso é antiético. Isso não combina com a profissão de psicólogo, de psicologia. Então, faz parte do código de ética da profissão manter o sigilo terapêutico, preservar o sigilo terapêutico. E é nesse sentido que a gente anda. Agora, falando sobre as atribuições do paciente. Algumas atribuições: manter a consistência nos atendimentos, evitar faltas desnecessárias. A gente sabe que o processo terapêutico ele demanda consistência, que a pessoa vá toda semana, que ela participe, porque se ela vai uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, a gente perde todo esse progresso que a gente está tendo. Por isso é importante estabelecer com o cliente, olha, eu preciso da sua dedicação de estar aqui toda semana. Eu preciso da sua disposição de estar realizando os atendimentos no dia e na hora que a gente marcou. Toda semana, ou se não puder uma semana, tenta ir na próxima. Dê o seu melhor para você estar aqui. Isso é muito importante. Outra questão, que o paciente esteja aberto para o diálogo, que ele tenha disposição para participar dos atendimentos. O cliente, o paciente que está ali, ele está para tratar uma questão sua. Então, é uma atribuição dele ele estar aberto para estar ali, ele ter essa disposição de falar, essa disposição de contar sobre como ele se sente, o que aconteceu na semana dele, como que ele vê tudo aquilo, porque isso é essencial para o processo terapêutico. Claro que no começo nem todos os pacientes têm essa disposição, nem todos os pacientes conseguem ter essa coragem, essa abertura para a psicoterapia, mas com o tempo, com o vínculo, é importante que o paciente vá se soltando e desenvolva essa abertura para o diálogo. Outra questão: honrar seu compromisso com o terapeuta realizando os devidos pagamentos. A psicologia é uma profissão e a gente, como profissional, precisa cobrar e receber pelo trabalho que a gente está realizando, assim como qualquer outro profissional. E é uma atribuição do paciente que ele esteja honrando o profissional
também no sentido financeiro, né? Se foi combinado o valor X e o pagamento no dia tal, é importante que o paciente esteja honrando esse compromisso, pagando o valor X no dia tal. Isso faz parte do nosso contrato terapêutico, isso faz parte da atribuição do paciente, enquanto consumidor ali da psicoterapia, do processo clínico. E sobre essas atribuições do paciente e também sobre essas atribuições do psicólogo, é algo muito bacana porque a gente pode conversar sobre isso com o nosso paciente, por exemplo, no primeiro atendimento. Explicar para ele, olha, como psicólogo, o meu dever, as minhas atribuições são essas. Está aberto para a escuta, respeitar o sigilo terapêutico, incentivar a sua autonomia, fornecer feedbacks para você, me preparar para te atender da melhor forma. E a gente também pode pedir para o paciente e torná-lo consciente das obrigações, das atribuições, dos deveres que ele tem enquanto paciente, falando, olha, fulano, para que o atendimento funcione, para que a psicoterapia seja produtiva, eu preciso de algumas coisas de você, entre elas, que você mantenha a consistência, que você evite faltas desnecessárias, que você esteja aberto, tenha disposição para trazer o que é importante para você, como você se sente, e também que você honre o seu compromisso no sentido de estar realizando os pagamentos, né? De estar aqui no determinado dia, na determinada hora, honrar seus compromissos. Então esse já é um ótimo caminho também para realizar o contrato terapêutico do primeiro atendimento, que é um processo que a gente faz justamente para que o paciente saiba o que ele pode esperar de você enquanto psicólogo, enquanto profissional, e para que ele saiba também o que é necessário para ele, o que a gente, enquanto profissional, espera dele como paciente, certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado, que seja algo produtivo. Deixe seus comentários, vamos conversar sobre esse assunto.